Muito boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje 2 deputados estaduais do Rio de Janeiro, ambos do PT. O vice-presidente da Assembleia, André Siciliano. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Gilberto. E o deputado Gilberto Palmares. Boa noite, deputado. Boa noite, obrigado aqui pelo espaço. Boa noite, André. Boa noite, É Ricardo. um prazer recebê-los aqui para discutir mais uma vez a crise por que passa o estado do Rio de Janeiro. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados estaduais André Siciliano, que é vice-presidente da Alerj, e o deputado Gilberto Palmares, ambos do PT. Nessa semana, a Alerj parece que liquidou as exigências do governo federal para que o governo federal firme o acordo de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro e possibilite o empréstimo de 3 bilhões e também que o Rio deixe de pagar a sua dívida pública, desonerando assim o caixa e permitindo que o Rio coloque em dia, finalmente, o salário dos servidores. Deputado André Siciliano, o senhor que presidiu a sessão de ontem, que foi aprovada essa medida, o senhor crê que realmente os problemas acabaram? Porque já há muito tempo se fala, não, agora vai, não ia, agora vai. Quer dizer, agora vai mesmo, deputado? Bem, primeiro, eu não acho que os problemas acabaram. Em relação às exigências do governo federal, algumas muito duras, nós zeramos a pauta na Assembleia, né? Desde o final do ano passado que a Assembleia vem votando algumas questões, como questão do ICMS para bebida, para fumo, aumento de alíquota. No início do ano, no ano passado também a questão do FEF, que é o Fundo de Estabilização Fiscal. No início do ano votamos autorização para um empréstimo de 3,5 bi e também para a alienação da venda das ações da SEDAI. Nós votamos também questão de pensões e a última foi uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional, que é a questão do teto. O teto, na verdade, se falou muito dos percentuais do teto. A correção de 2015 seria 10%, se propôs 18%, ficou em 15%, quer dizer, essa variação, 18% seria a inflação acumulada dos últimos anos? A questão do teto, os poderes discutiu muito o projeto inteiro e muitas das vezes se pega na questão dos percentuais. Mas, independente do valor do teto, independente do valor da correção, o que vale é a lei de responsabilidade fiscal. São os limites dos poderes para a questão de pessoal, né? O governo do Rio, inclusive, fez essa argumentação quando tinha-se a dúvida se ia votar ou não essa lei do teto, usando exatamente esse argumento, de que, inclusive, o presidente da Alerj, Pisciani, disse isso, que já havia um teto regulamentado, que era o teto estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Portanto, o governo do Rio não precisaria, mas ainda assim o governo federal bateu o pé e teve que se aprovar alguma coisa mais rígida do que a própria lei fiscal, né? Na verdade, a questão do teto, eu acho que é um simbolismo grande, porque o Rio de Janeiro será o primeiro estado a assinar esse regime de recuperação fiscal. Você me perguntou no início se resolvia todos os problemas. Em relação às exigências do governo federal para a assinatura do compromisso, sim. Mas o que vai fazer com que o estado volte a crescer, com que o estado saia desse momento difícil, é a economia nacional, em especial o setor do petróleo aqui no Rio de Janeiro, voltar a crescer. Porque esses 3 anos que o estado do Rio de Janeiro ficará sem pagar o serviço da dívida, isso vai dar um fôlego, mas não vai resolver todos os problemas. Então, o que a gente espera é que a economia nacional possa voltar a crescer, porque, Ricardo, para tirar um governo eleito, 4 anos batendo, na minha opinião, quebrar a economia do Brasil. Quem aguenta? Deputado Gilberto Palmares, o senhor acredita que a medida adotada ontem pela Assembleia, com a aprovação da lei do teto, exigência do governo federal, realmente sela o acordo e rapidamente, ou pelo menos brevemente, nós teremos pelo menos a regularização do salário dos servidores? Não acho, Ricardo. Eu acho que foi uma empulhação. Por quê, deputado? Eu votei contra o teto de gastos, como tinha votado contra a privatização da SEDAI,
como tinha votado contra o aumento da alíquota de 11% para 14%, e como se tivesse na Assembleia o ano passado, teria votado também contra a mexida no bilhete único. Ninguém fala, mas o preço das passagens para os mais pobres no Rio de Janeiro aumentou em torno de 25%, quando a inflação foi de 5%. Tudo no mesmo pacote de medidas. Mas, deputado, você não aprovando o teto, não teria o recurso federal e não teria também a possibilidade do Rio deixar de pagar a dívida. Como é que ficaria a situação, então, do servidor? Não é verdade. Falaram que ia votar a privatização da SEDAI e que isso liberaria o dinheiro para pagar o salário dos funcionários. Foi dito publicamente na imprensa toda. Votou-se a privatização da SEDAI e continuou a mesma história. Falou-se depois que ia aumentar a alíquota de 11% para 14%, mudar a questão das pensões e liberaria o dinheiro para pagar os 200 mil servidores, sei lá quantos, que estão sem receber até hoje o seu 13º e o seu salário. Não saiu lá salário nenhum. Agora estão dizendo que, como a última votação é o teto, o salário vai sair. Mas o próprio secretário de Fazenda, na reunião do Colégio de Líderes, disse que vota, tem 15 dias até o Estado se entender com o governo federal para firmar o e entendimento 60 dias. Quer dizer, mesmo que ele esteja rigorosamente certo, só daqui 2 meses e meio. Então, eu não acredito, já houve tanta sinalização e foi empolhação. Mas se existe pelo menos esse calendário de 2 meses e meio, alguma coisa, porque se não vota, não tem nem essa possibilidade, eu acho. Ou teria? Eu não acho. Deixa eu ajudar no debate. Eu vou concluir rapidamente. É porque a gente parte de um pressuposto diferente. Eu acho que a saída que o governo estadual tem apontado para a crise não é a que nós, da bancada do PT, defendemos. Eu acho que falta firmeza. Saiu um documento assinado pelo vice-governador do Estado, Francisco Dornelles, publicado no Jornal de Grande Circulação, dizendo que o plano de recuperação fiscal era importante, mas isso não resolveria o problema da crise do Rio. Que tinha que passar a cobrar o ICMS na origem, que tinha que pagar a compensação. O que precisa no Estado... Para uma mudança estruturante, eu acho que realmente a cobrança de ICMS na origem é fundamental. A Lei Candir, falta vontade política do governo federal, isso já podia ter sido decidido há mais tempo. Então, no meu entendimento, a saída para a crise do Rio de Janeiro passa por essas questões. Então, Deputado, eu vou ter que fazer um intervalo, mas qual é a consideração que o senhor quer fazer? Não, porque o plano de recuperação, essa lei nova lá, ela afasta temporariamente as exigências da lei de responsabilidade fiscal. Então, por isso que tinha que ter uma lei nova e tinha que os estados se adequarem para assinar esse compromisso. O Estado do Rio de Janeiro, como eu falei, a questão de ficar 3 anos sem pagar o serviço da dívida não resolve todos os problemas. Ganha-se um fôlego para que a economia volte. Porque bateram tanto na presidenta Dilma, tiraram a presidenta Dilma da presidência, quebraram a economia do Brasil. A questão da Lava Jato é importante e tem que se apurar e tem que se prender e até as últimas consequências, mas não pode quebrar o setor. E o Rio de Janeiro, 32% do seu PIB está no setor de petróleo. Como acabar com o conteúdo nacional para o setor naval. Tem que pressionar o governo federal a voltar atrás de medida como essa, quebrando o setor naval, porque as encomendas agora não têm as exigências que foram estabelecidas na época do presidente Lula. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.